A paz do Senhor Jesus, mais um dia no nosso devocional para estarmos ouvindo um pouco do que Deus tem para nos falar. E eu convido a você, neste dia, a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 23. Esteja buscando o que o Espírito Santo tem a falar com você. E o tema do nosso devocional de hoje é: onde o Senhor tem encontrado a sua adoração? Presta bem atenção o que o Senhor quer falar com você hoje. O tema de hoje é: onde o Senhor tem encontrado a sua adoração? A palavra do Senhor nos diz assim: porém a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca a tais que assim o adorem. A palavra do Senhor aqui ela está nos falando, se a gente puxar, desde o início do capítulo 4, é quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana. Os discípulos foram até a cidade comprar alimentos e Jesus está sentado naquele poço, E não foi por acaso, não foi pelo mero acaso que Jesus parou naquele poço, é porque ele sabia quem ele encontraria ali, quem precisaria ouvir a palavra dele. E ele encontra aquela mulher samaritana, acredito que todo mundo, já conhece a história da mulher samaritana, e chegou até aquele lugar e o Senhor começou falando, que ele teria água e que se ela bebesse dessa água, nunca mais ela voltaria a ter sede. E ela, sem entender, e depois de muito Jesus falar com ela, ela foi compreendendo que ele era o Cristo, que ele era o Messias que viria. Ela foi até aquela cidade dela, falou para muitos vieram, e muitos ouviram o que Jesus tinha para falar. Só que antes, nesse mesmo capítulo, ela diz assim, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que em Jerusalém é o lugar onde importa adorar. E Jesus lhe disse: mulher, crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação é dos judeus. E é quando ele fala, que a hora vem, que é agora, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. E a adoração, irmãos, não é apenas da boca para fora, porque é tão lindo, quando a gente vê irmãos, na igreja ou no carro, em qualquer lugar que seja, com louvor, de adoração. Mas você sabia que a verdadeira adoração, ela toca profundamente o coração de Deus? Ela toca numa proporção que você vê milagres. É assim que o Senhor quer encontrar a sua adoração. Cantar um louvor, qualquer um pode cantar. Mas irmã Viviane, esse louvor é um louvor de adoração. Amém. Mas quando o Senhor está falando assim: eu quero encontrar os verdadeiros adoradores que me adorarão em espírito e em verdade. E no versículo 24 diz assim, Deus é espírito, e importa que o adoram, e o adoram em espírito e em verdade. Porque quando você adora em espírito, é o espírito ligado ao Espírito Santo. Irmão, nós somos feitos de carne, de espírito e de alma. A nossa carne, ela vai militar, com o espírito. Quando nós entregamos a vida para Jesus, o espírito que habita em nós já é o Espírito Santo. E a nossa alma é quando a gente converte ela a Cristo. Você já viu aquela passagem em Salmos, quando Davi fala: aquieta-te, minha alma, pois ainda o adorarei. Já ouviu essa passagem na Bíblia? Pois é, porque a alma, ela grita. A carne, ela não quer as coisas de Deus,
porque a carne ela já é pecaminosa. Mas o Espírito, quando nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito que habita em nós é o Espírito de Jesus, é o Espírito do Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então é no Espírito que o Senhor quer nos encontrar como verdadeiros adoradores. E a pergunta que Ele nos faz hoje: se eu te procurar no Espírito, há verdadeira adoração? Você me adora em verdade? Como eu acabei de falar, adorar o Senhor com louvores é maravilhoso. Mas você já teve aquele momento de intimidade com Deus para ser algo tão sobrenatural da sua adoração tocar o coração de Deus? Eu já vivi isso várias vezes. Se você ainda não viveu, eu te convido ao adorá-lo. Adorar, irmãos, é aquele momento que é só você e Deus. Você não tem preocupação com conta, você não tem preocupação com filho, você não tem preocupação com mais nada. É aquela adoração que você entrega, que você se lança, que você se joga na presença do Senhor. É essa adoração que Ele quer. Quando Ele fala em espírito, é no profundo, é no íntimo. E em verdade é sem mácula, sem enganação, sem ser da boca para fora. É assim que o Senhor está querendo nos encontrar. Porque hoje, irmãos, nós vemos tantas pessoas brincar com as coisas de Deus, né? Até mesmo levantar as mãos. E um louvor de adoração, um louvor que ele tinha tudo para receber um milagre que Deus tem para a vida dele. Mas ele está com a mão levantada, mas ele está pensando o que ele vai fazer quando ele sair da igreja, o que ele vai fazer amanhã, o que ele vai fazer no trabalho. Isso não é adoração, tá? Em espírito, em verdade, não. Você só está cantando um louvor. Mas o adorar é chegar diante dele, se derramar e falar: tu és santo, tu és adorado. Mas ele te encontrar no íntimo e no profundo. Ele olhar para o seu coração, porque, irmãos, falar, qualquer um pode falar, tá? Qualquer um. Se você pegar um papagaio e você ensinar ele, ele vai falar. O que você ensinou, ele vai falar. Mas o Senhor, ele não está vendo o que você fala, ele está olhando para o seu coração. E é no seu coração que ele vai encontrar a verdade. Onde tem estado o seu coração? Ah, mas irmã Viane, é tanta preocupação, é tanta coisa, que tem momentos que eu estou exausta. Eu acredito, eu te entendo. Só que a passagem na Bíblia, a passagem que tem na Bíblia, que o Senhor nos fala, é assim, ó: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes, a gente não recebe o milagre, não recebe a bênção, as promessas não se cumprem, porque nós estamos focados no lugar errado. Você deve conhecer alguém que fica assim, ó: porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer dinheiro, porque eu tenho que pagar conta, porque eu quero um carro, porque eu quero comprar uma casa, porque eu tenho que pagar minha casa, porque eu tenho que trabalhar mais. Um emprego é pouco, eu tenho que trabalhar para 2 empregos, 3 empregos. Já conhece pessoas assim? Eu conheço. Sabe onde que ela tá? Onde que ela vai chegar? Lugar nenhum. Não, mas eu conheço pessoas que são muito bem de vidas. Mas a adoração dela está muito longe de ser reconhecida para o Senhor. Irmãos, é se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, segundo a tua palavra me diz que se eu buscar o teu reino e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, Senhor, eu decido a buscar o teu reino primeiro. E buscar reino, irmãos, é em adoração. É buscar o Senhor em primeiro lugar. É tirar o que atrapalha, o que impede você de adorar o Senhor
e botar para escanteio e falar, Senhor, é o Senhor que vai ficar em primeiro lugar. Mas aí pode vir uma pessoa e me perguntar assim, tá, mas e as contas, eu pago como? Ué, mas aí você não... Que Deus é esse que você serve? Se ele disse para você, porque está na palavra, está na Bíblia, ele diz que se a gente buscar ele em primeiro lugar e a sua justiça, o reino dele, as outras coisas vão ser acrescentadas, querido, conta. É coisinha pequena para Deus. Mas o problema é que a gente está focado em coisas erradas, em coisas que não nos edificam, em coisas que não nos fazem crescer, em coisas que a gente não enxerga Jesus, porque você acha que é na força do seu braço que você vai vencer. E eu tenho uma péssima notícia para te dar. Não é. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar para você. Se por acaso Deus tem um propósito na sua vida, que é de usar você na obra dele, fica preparado, porque ele muda tudo. Ele te muda de casa, ele te muda de emprego, ele arranca você do emprego, ele faz tudo. Porque o propósito dele tem que se cumprir. Então, para você não ficar igual aquele povo no deserto, rodando no deserto por 40 anos, se coloque diante de Deus. Fala, Senhor, o momento meu agora vai ser de te adorar. Ah, eu tenho conta para pagar, Senhor. É com o Senhor, porque o momento meu agora é de adoração. Você acha mesmo que Deus vai deixar algo atrapalhar o que você tem buscado nele? Não vai. Só se você focar no outro problema. Ah, mas assim é muito fácil falar. Fácil falar porque as contas estão em dia. Irmãos, é decidir o que você quer para sua vida. Você deseja viver as bênçãos, as promessas e os propósitos que Deus tem para você? Ou você quer viver na força do seu braço? Irmãos, tem gente esmurrando todo santo dia, só está se cansando. Porque a Bíblia diz assim, ó, entrega para mim seu jugo pesado e pega o meu que é leve. Mas você sabe o que vem na nossa cabeça? Não, mas não dá. Não, eu tenho conta para pagar, eu tenho família para sustentar, não dá, eu tenho que fazer compra, eu tenho que... Não dá. Eu tenho que comprar roupa. Não, eu posso buscar o Senhor sim, claro que eu posso buscar, eu posso ler a palavra, mas eu não tenho tempo não tenho tempo. Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Porque o caminho é curto. A gente é que faz ele ficar longo. Sabia disso? Pois é desse jeito. O que o Senhor tem falado comigo é desse jeito. Quem faz o percurso ficar longo é você. Já era você estar vivendo isso, ó, há muito tempo. Mas é na força do meu braço. Tô falando, irmão, de mim, tá? Tô falando, como eu falo, eu gosto de falar de mim. Na força do braço, vamos nos conscientizar. Vamos o adorar. Irmãos, eu já vivi experiência com Deus de adoração sobrenatural. Sobrenatural. E o Senhor só quer isso de nós. O tempo que você perde lutando, o tempo que você perde às vezes numa rede social que não te leva para lugar nenhum, o Senhor fala assim, ó, se prostre e me adora. Coloca um louvor de adoração, irmãos. Você sabia que um louvor de adoração, quando você invoca o nome do Senhor verdadeiramente, demônios caem, situações mudam? Pois é, por experiência própria. Eu estou te falando isso como um testemunho. Então, quando o Senhor procura a sua adoração, ele encontra onde? Superficial
ou no íntimo e no profundo. Não perde tempo, não. Não deixa passar 40 anos para você vivenciar o que Deus tem para você, não. Não queira deixar de viver as promessas que Deus tem para sua vida, às vezes por coisas que nem valem a pena. Mas, irmãos, tem pessoas que o Senhor tocou isso no meu coração agora, que estão no trabalho, sofrendo, mas está agarrado no salário e Deus já mandou sair. Mas eu vou sair para onde? Pergunta para Deus. Será que Deus não já falou para você a direção que você tem que tomar? Só está faltando você adorar Ele. Porque, irmãos, quando a gente adora em espírito e verdade, como a palavra do Senhor diz assim, que Ele está procurando, Ele procura aqueles adoradores que o adoram em espírito e verdade, nós o encontraremos. A nossa ligação com o Senhor será direta. Não será uma ligação de WhatsApp. Não será uma ligação de uma vez numa vida vediana. Não, vai ser uma ligação direta. O véu se rasgou. Jesus, ele morreu na cruz para que o véu fosse rasgado, para que eu e você pudéssemos chegar diante do Senhor sem mais atalhos. Jesus é o nosso intermediador, o Espírito Santo é o nosso conselheiro, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Só que nós temos total e livre acesso para chegar diante do Pai e falar tudo. Então, às vezes, nessa situação que você está passando do trabalho, chega diante de Deus, fala: Senhor, se eu não ouvi o que o Senhor me falou, me fala. Me traz a confirmação. Faça uma oração, irmão. Sabe como? Senhor, são tantas vozes que eu ouço, mas não deixe que a sua voz seja diferente, seja anulada com tantas vozes que eu ouço, que todas as outras vozes se aquietem, para que eu ouça atentamente o que o Senhor tem para mim. Direção, irmão, sabedoria, discernimento. E isso a gente encontra quando a gente adora Ele. O milagre vem quando a gente o adora. Quando você estiver com vontade de murmurar, de reclamar, adora. Mas adora em espírito e em verdade. Mas se você estiver num lugar que não puder adorar muito, assim, vai para o banheiro. Vai para um lugar bem longe das pessoas para você o adorar, para você sentir a presença dele, porque ele está te procurando, mas ele quer te achar em espírito e em verdade. O Senhor não quer muito de você, ele quer obediência, ele quer ouvir a sua voz adorando ele. É isso que o Senhor quer, ele está nos procurando. Quem somos nós, irmãos? Para Deus estar nos procurando para ouvir a nossa adoração. O Senhor tem anjos lá que o adoram toda hora, adoração 24 horas por dia, mas ele diz aqui que ele quer nos encontrar adorando a ele em espírito e em verdade. Que o Espírito que habite em você seja o Espírito Santo, para quando o Senhor ouvir a adoração que você entoará a ele te encontre e ele tenha satisfação, que ele sinta graça, que ele sinta prazer de te abençoar. É isso que o Senhor quer. Amém? Em nome de Jesus, eu quero convidar você para nós estarmos orando por mais esse devocional. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, entramos na Tua presença para agradecer a Ti por mais um dia, Pai. Podermos ter a oportunidade de lermos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que essa palavra chegue às pessoas ao qual o Senhor verdadeiramente deseja, porque eu sei que nada para o Senhor é por acaso. Então, Pai, eu te peço, nos dê corações gratos a Ti, corações
que vamos entoar louvores e adoração ao Senhor, e que o Senhor nos encontre com adoração em espírito e em verdade, que sejam entoados louvores e adorações para o Senhor em verdade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos pelo cuidado, pelo teu amor que o Senhor tem conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe, que essa palavra tenha falado com você, que você ache que tem alguém que precise também ouvir essa palavra, que você compartilhe com essa pessoa, para que você edifique a vida dela, porque é para isso que a palavra do Senhor, ela vem para nós, para nos edificar, para abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Amém? Deus te abençoe.